Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Juliana Moreira, sou professora de Língua Portuguesa e Redação e hoje eu tô aqui pra gente conversar um pouquinho sobre os mecanismos de coesivo e a importância que eles têm no nosso texto. Se você tem interesse nesse assunto, em tudo que diz respeito à redação do Enem, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e clicar no sininho para receber as notificações. Se você achar que esse conteúdo foi importante para você ao final desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. Isso é super importante para o meu trabalho. Bom, conforme eu comentei aqui com vocês, a gente vai conversar sobre coesão. Existe aqui um vídeo no canal chamado Coesão Descomplicada. Eu sugiro que vocês assistam também. Eu vou deixar ele marcado aqui no card e também na descrição do vídeo para que vocês possam acessar. Ele é um vídeo um pouco mais amplo, ele é mais geral do que eu vou trazer hoje aqui para vocês. A minha intenção com esse vídeo de hoje é aumentar o repertório de vocês em relação aos coesivos. Antes de mais nada, e eu vou trazer aqui para a tela, é muito importante que vocês entendam o que são os coesivos, o que é a coesão. Então olha lá, a gente pode dizer que a coesão é um conjunto de mecanismos linguísticos os quais são responsáveis pelas ligações entre os termos de uma oração, entre os períodos e entre os parágrafos de um texto. É o elemento necessário para que a redação funcione como uma unidade de sentido. Então vamos pensar que sem os nossos coesivos, o nosso texto seria simplesmente um monte de frase solta. Elas não seriam amarradas, elas não estariam ali enquanto unidade, tá? Então, os coesivos, eles são fundamentais para que a gente tenha progressão temática, para que o nosso texto tenha coesão, para que o nosso texto consiga cumprir o papel dele, que é o papel de convencer ou apresentar de forma assertiva o nosso ponto de vista para o leitor. Bem, quando a gente pensa na coesão, a gente está pensando em elementos que liguem ou duas palavras dentro de uma mesma frase. Então, eu estou num campo muito pequeno aqui. Vamos esquecer a redação, vamos para o campo da frase. Estou ainda nesse campo da frase e eu tenho ali uma palavrinha que liga duas outras. Então, a gente está falando de um mecanismo coesivo. Ou eu estou trabalhando com duas frases, a frase da esquerda e a frase da direita. E a relação que vai ser estabelecida entre essas duas frases vai ocorrer por meio da coesão. Então, eu tenho outro elemento coesivo aqui. Lembra? Então, eu posso juntar duas palavras, ou eu posso juntar duas frases, ou eu posso ainda mais, juntar dois parágrafos. Então, eu tenho uma relação estabelecida entre o primeiro e o segundo parágrafos do meu texto, por exemplo, ou entre o segundo e o terceiro. Essa relação ela vai ser evidenciada para nós, ela vai ser estabelecida, colocada a partir dos elementos coesivos. Então, eu quero que vocês entendam uma coisa, tem uma metáfora muito boa para que a gente entenda melhor a coesão, que é a metáfora da parede de tijolinhos. Pensem comigo que cada tijolo aqui funciona ou como palavras ou como frases do seu texto. Tanto faz, vai funcionar das duas formas. E pense que você está construindo uma parede de tijolinhos. Se você simplesmente empilha os tijolos, a sua parede vai conseguir uma certa altura e depois ela vai ruir, ela vai desmoronar, porque ela não se sustenta dessa forma. Não existe algo fazendo a ligação entre esses tijolos, então eles estão soltos um em cima do outro. Sendo assim, a gente não consegue uma unidade, a gente não consegue essa parede firme. A mesma coisa vai acontecer com o seu texto. Se você tem várias palavras ali ou várias frases e não está se atentando para a relação que está sendo estabelecida entre essas palavras ou essas frases pelos coesivos, então elas não estão ligadas, elas estão soltas igual os seus tijolinhos. Se for uma construção pequena, bem baixinha, como uma primeira camada da parede de tijolos, talvez não fique tão ruim. Mas, à medida em que você vai progredindo com esse texto, a situação vai ficando muito complicada, até chegar um momento em que ele realmente não se sustenta. Então pensem que os mecanismos coesivos, eles vão funcionar tal como essa argamassa que existe entre um tijolo e outro. Então, aqui a gente tem, entre esse primeiro tijolinho e esse segundo, um coesivo. E a gente tem, entre os tijolinhos de cima, que seriam a nossa frase, e os tijolinhos de baixo, também coesivos.
Então, todos esses momentos de coesivo são os momentos que vão conseguir estabelecer as relações que a gente precisa dentro do texto. Essa metáfora funciona super bem porque a gente consegue visualizar o que é um texto sem coesão e o que é um texto com coesão. E como ela funciona exatamente para fazer esse tipo de agrupamento, essa unidade que a gente quer buscar entre as nossas palavras. Bom, vejam bem, é um pouquinho mais complexo do que só colocar um elemento coesivo. Porque é diferente daqui, que tudo está ligado pela argamassa, tudo a gente vai ligar por elementos coesivos. Porém, esses elementos eles são muito importantes porque cada um deles apresenta um sentido no nosso texto. Então, a gente precisa não só colocar os elementos, mas também saber quais elementos nós estamos colocando nesse texto. Por isso não é só jogar o coesivo, é entender o que ele estabelece de relação com o que já foi dito. Bom, uma vez que a gente entende isso, é importante pensar o seguinte. Muitos alunos confundem e me perguntam, Ju, conjunções são coesivos? E aí, quando a gente pensa em coesão, a gente está pensando nessa ligação aí entre as palavras, as frases, os parágrafos, a gente está pensando em muitos elementos. Então, a gente pensa nas conjunções, a gente pensa nos sinônimos que ajudam na coesão, nos pronomes, nas substituições, nas reiterações. Tudo isso faz parte desse grande conjunto, desse grande campo que a gente chama elementos coesivos. Então, essa coesão ela vai ser estabelecida no seu texto por muitos mecanismos diferentes. E eu quero focar aqui com vocês em um deles. Então, a gente vai focar agora nas conjunções e vai aumentar o repertório de vocês dessas conjunções. Bom, por que você está focando nas conjunções, Ju? Porque esse é o elemento coesivo que vocês usam com maior dificuldade. Então, às vezes o pronome ele vai bem, a reiteração acontece legal, os sinônimos aparecem ali no texto, mas na hora de colocar as conjunções, vocês ou não tem tantas para trabalhar, ou tem dúvidas qual escolher, em qual momento do texto. Por isso, esse vídeo é exclusivamente para tratar dessa diversidade de conjunções, que são muitas, então a gente não precisa repetir essas conjunções no nosso texto, por exemplo. Então vejam que eu estou partindo de um todo, aí que é um grande conteúdo de coesão, e dentro dele eu estou buscando uma pequena parte, que é o nosso conteúdo de conjunções, para a gente ver aqui, para a gente trabalhar. Olha só, as primeiras conjunções que nós temos aqui são as conjunções conclusivas. O nome ajuda muito a gente. O que são conjunções conclusivas? Nada mais do que conjunções que indicam conclusão. Então, indicam que a gente está caminhando para o fim daquele raciocínio, que a gente está ali disposto a chegar ao término. Quando a gente pensa nesse sentido, né, da conclusão mesmo, a gente tem algumas conjunções muito interessantes. São elas: o logo, por isso, portanto, por conseguinte, assim. Então pensem para mim que nas redações tem muitos lugares que vocês utilizam as conjunções conclusivas, principalmente ao final dos parágrafos, porque um parágrafo ele tem que ter começo, meio e fim, tal como o texto todo. Então o texto todo ele é composto de começo, meio e fim, e cada parágrafo é composto de começo, meio e fim. Quando você está finalizando o seu parágrafo, você está chegando a uma conclusão a respeito daquilo que foi apresentado. Por isso, você geralmente usa conjunções conclusivas para iniciar a última frase do seu parágrafo. O outro momento em que a gente vai utilizar essas conjunções conclusivas é quando agora a gente está pensando no começo, meio e fim do texto. Então, vocês estão pensando lá no finzinho do texto, você está finalizando todo o raciocínio, não aquele que envolveu só um parágrafo, mas aquele que envolveu toda a redação. E aí ele está presente lá no início do último parágrafo, para dizer para o seu leitor, olha, a gente está chegando a uma conclusão aqui depois de tudo que foi debatido, tudo que foi discutido. Para isso, se vocês pensarem que vocês usam aí, jogando uma estimativa, tá? Em 3 momentos, final do parágrafo de argumentação 1, final do parágrafo de argumentação 2 e início do último parágrafo, ou seja, do parágrafo de conclusão,
vocês conseguem não repetir essas conjunções, porque só aqui eu tô te dando 5. Muito dificilmente seu texto vai apresentar mais do que 5 conjunções conclusivas. Então, anote essas conjunções, que elas têm todas o mesmo sentido de te encaminhar para o processo de término, de finalização, e tente revezar entre elas ali no seu texto. Nem todas as vezes que você quer concluir, você precisa usar o portanto, tá? Tem todas essas outras opções. Por isso, todas as vezes que você for treinar, escrever os rascunhos, se atente a isso. Deixa essa listinha do seu lado e quando você estiver escrevendo para treino, consulta lá e coloca no seu texto. Isso vai se tornar cada vez mais orgânico e você não vai precisar repetir essas expressões. Porque para o Enem, 3 coisas são importantes. Usar conjunções. Ok, estamos usando. Não repetir essas conjunções ao longo do texto, ou seja, ter um repertório diversificado desses elementos. Então é isso que eu estou oferecendo aqui para vocês agora. E a terceira é não usar de forma equivocada. O que seria usar isso aqui de forma equivocada? Eu quero apresentar uma ideia de conclusão e eu coloco uma conjunção que não indica isso. A conjunção todavia, por exemplo, que é adversativa, eu coloco em um momento do texto que eu quero indicar a conclusão. Isso é um uso inadequado. Então, precisamos usar da forma certa e precisamos usar de forma diversificada. Por isso, faça sua listinha aí, anote e reveze esse uso no seu texto. Bom, o segundo grupo de conjunções que eu vou apresentar aqui para vocês é o grupo das conjunções explicativas. Então, a gente tem porque, já que, visto que, assim, pois, porquanto, por conseguinte. De novo o nome aqui ajudando a gente, né? Essas conjunções explicativas, elas têm exatamente a função de estabelecer uma relação de explicação entre os termos. Então, a gente está trabalhando aí uma relação de causa e consequência, tá? Uma relação de explicação de algo que aconteceu. Percebam que essas conjunções explicativas, elas vão oferecer uma explicação da ideia que foi apresentada na oração anterior, na primeira oração, tá? E vejam aí quantos termos nós temos, né? Anotem também, da mesma forma como anotaram as conjunções conclusivas, para que vocês possam revisar no texto de vocês. Por último, eu separei 3 grupos, e por último a gente vai ver as conjunções adversativas. Bom, o que são conjunções adversativas? São aquelas que servem para quando a gente quer apresentar ideias contrárias. Então, eu estou trabalhando em uma linha de raciocínio e eu quero trazer um elemento que é contrário àquela linha que eu estava seguindo. É uma ideia adversativa. E para isso a gente faz a ligação entre esses 2 termos com essas conjunções. Quais são elas? O mas, que é o mais conhecido da gente, e muitas pessoas usam e usam bem, mas cuidado, eu não posso ficar mas no meu texto. Eu tenho que revezar ele. Quais outras palavras aí, quais outras conjunções que vão ter esse mesmo sentido e podem fazer esse trabalho de revezamento para mim? Porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto e não obstante. Então aqui eu tenho uma listinha de conjunções adversativas para vocês. Todos os momentos em que a gente tiver essa contrariedade de ideias, essas palavrinhas ligam para nós essas ideias contrárias. Aqui eu quero muito chamar a atenção de vocês para a palavrinha contudo. Tem muitos erros envolvendo essa palavrinha. O que acontece? Quando a gente lê contudo, tem uma vozinha dizendo pra gente assim, contudo, e aí a gente separa na nossa cabeça. Com tudo? Com tudo isso que eu falei, e aí algumas pessoas acabam utilizando essa conjunção como uma conjunção conclusiva e coloca lá no início do último parágrafo, por exemplo, no lugar do portanto. Então, contudo, medidas precisam ser tomadas para reverter a problemática. Mas você fala, mas não é contudo, né? Você está seguindo uma linha de raciocínio, é exatamente por isso que medidas precisam ser tomadas. Portanto, essas medidas precisam ser tomadas. Então, não tem caráter adversativo ali. Mas a pessoa não queria dar o caráter adversativo. Ela só errou o sentido do contudo. Porque para ela, ali na cabeça dela, o contudo com tudo isso que eu apresentei no texto, agora eu vou concluir. Então, tem um sentido próximo de portanto, mas não.
tá? O contudo, ele tá juntinho do mas, do porém, do todavia, do entretanto, do no entanto, do não obstante, tá todo mundo ali no mesmo grupo. Todas as vezes que você usar o contudo, ele tem sentido adversativo. Ele nunca vai ter outro sentido e ele nunca vai ser escrito com e tudo, separado, tá? A conjunção se escreve dessa forma. Bem, Ju, por que você separou as conjunções nesses 3 grupos? Só tem esses 3? Não, a gente tem outros grupos de conjunções. E essas conjunções ainda vão se dividir em conjunções subordinadas e coordenadas. Mas isso é assunto lá do vídeo de coesão descomplicada. Aqui eu só quero que vocês prestem atenção nessas categorias e se atentem para aumentar o repertório de vocês dentro dessa proposta. Então, quando quisermos sentido conclusivo, ou sentido adversativo, ou sentido explicativo. Por que você separou dessa forma? Porque aqui são os 3 grupos que vocês mais necessitam para estabelecer os sentidos na redação de vocês. Nós temos, por exemplo, as conjunções alternativas, o ou. Dificilmente aparece na redação. Então aqui eu me concentrei no maior déficit, naquilo que mais aparece e que vocês costumam ter menos repertório. Então façam aí também a listinha das adversativas para usar e sempre tentar ali revezar nesse uso. E para a gente fechar essa prática, eu vou mostrar para vocês uma redação nota 1000 que foi disponibilizada pelo Brasil Escola, pelo site, do tema de 2019, democratização do acesso ao cinema. Ju, por que você não pegou uma redação do site oficial do INEP, igual você sempre pega? Porque ele ainda não divulgou as redações, os espelhos, né, das redações nota 1000 do ano passado. Então, até ele fazer isso, a minha única alternativa é confiar nesses sites e trazer para vocês as redações que eles apresentaram lá. Então, esse texto aqui é do Augusto Scapini e tá lá no site do Brasil Escola, vocês conseguem acessar. Eu vou deixar o link para vocês aqui, caso alguém queira ler lá no site. Bom, nós temos o seguinte, este aqui é um parágrafo de introdução, tá? Então, eu sei que tem um espacinho aqui, mas ele foi feito só para que o texto ficasse melhor distribuído no slide, mas leiam isso aqui como um parágrafo só, tá? Bom, então leiamos esse parágrafo. Aristóteles, grande pensador da antiguidade, defendia a importância do conhecimento para a obtenção da plenitude da essência humana. Para o filósofo, sem a cultura e a sabedoria, nada separa a espécie humana do restante dos animais. Nesse contexto, destaca-se a importância do cinema, desde a sua criação, no século XIX, até a atualidade, para a construção de uma sociedade mais culta. No entanto, há ainda diversos obstáculos que impedem a democratização do acesso a esse recurso no Brasil, centrados na elitização do espaço público e causadores da insuficiência intelectual presente na sociedade. Com isso, faz-se necessária uma intervenção que busque garantir o acesso pleno do cinema para todos os cidadãos brasileiros. Bom, quando a gente observa essa introdução, ela tem muitos elementos coesivos. E lembrem que aqui eu expliquei para vocês que os elementos coesivos eles estão muito além das conjunções. Então, alguns advérbios, os pronomes, os sinônimos, as reiterações, tudo isso está dentro do campo da coesão. Mas aqui eu vou focar com você nas conjunções. Percebam que nessa redação, assim como na maioria, se não todas, as redações nota 1000, os parágrafos, apesar de apresentarem muitos e diversificados tipos de elemento de coesão, sempre vão apresentar, no mínimo, duas conjunções. Então, olha só, a gente tem o no entanto, marcado aqui, no início desse período, e a gente viu aqui que o no entanto é uma conjunção adversativa. O que isso quer dizer? Que a gente está trabalhando com ideias contrárias. Olha só, vamos perceber quais são essas ideias? Nesse contexto, destaca-se a importância do cinema para a construção de uma sociedade mais culta. Então, são duas frases aí que estão sendo ligadas. A primeira dizendo que o cinema é super importante para a construção de uma sociedade mais culta. E a segunda vai dizer que tem muitos obstáculos que impedem a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Percebam que uma ideia é contrária à outra. Então, ele é super importante, mas ele não é democrático. Perceberam que eu usei o mas?
ele é um sinônimo de no entanto. Nosso aluno aqui, candidato, usou no entanto. Ótimo, então ele fez a união dessas duas ideias contrárias a partir de uma conjunção adversativa. Aqui, pessoal, a gente tem um segundo momento. O com isso, faz-se necessária uma intervenção que busque garantir o acesso pleno ao cinema para todos os cidadãos brasileiros. Vocês se lembram que eu disse para vocês que geralmente as conjunções com o sentido de conclusão, vocês tendem a utilizar no fim dos parágrafos, porque a gente precisa, além de marcar começo, meio e fim do texto, marcar começo, meio e fim do parágrafo. Então a gente está aqui no finzinho do parágrafo, usando um elemento que pode ser facilmente substituído por uma conjunção conclusiva. Então vejam lá, a gente pode colocar o logo, ou assim, ou por conseguinte, vamos tentar? Ó, assim, faz-se necessária uma intervenção, logo, faz-se necessária, por conseguinte, faz-se necessária uma intervenção. Conseguem perceber que o sentido não muda e a gente faz o uso dessa conjunção? Importante dizer uma coisa, essa lista que eu passei para vocês, das adversativas conclusivas e explicativas, ela não é exaustiva. Significa que não estão todas as conjunções aqui. Mas eu coloquei aquelas que vocês melhor têm domínio, porque não adianta usar algumas muito diferentes que vocês não entendem o que quer dizer e acabam errando o lugar de usá-las. E são mais do que suficientes para que vocês não tenham repetição ao longo do texto, tá? Então, não é quantidade, é qualidade aqui. Vamos para o primeiro parágrafo, tá? De início, tem-se a noção de que a Constituição Federal assegura a todos os cidadãos o acesso igualitário aos meios de propagação do conhecimento, da cultura e do lazer. Porém, visto que os cinemas, materialização pública desses conceitos, concentram-se predominantemente nos espaços reservados à elite socioeconômica, como os shopping centers, é inquestionável a existência de uma segregação das camadas mais pobres em relação ao acesso a esse recurso. Essa segregação é identificada na elaboração da tese de autocidadania, escrita pelo sociólogo Gessé Souza, que denuncia a situação de vulnerabilidade social vivida pelos mais pobres, cujos direitos são negligenciados tanto pela falta de ação do Estado quanto pela indiferença da sociedade em geral. Fica claro, então, que o acesso ao cinema não é um recurso democraticamente pleno no Brasil. E aqui, de novo, a gente tem muitos elementos de coesão, mas focando na conjunção, a gente vai marcar esses dois momentos. Novamente aqui, um coesivo de sentido adversativo, então uma conjunção adversativa. Vamos pegar essas duas ideias contrárias? Constituição assegurando ao cidadão um acesso pleno à cultura e lazer. Cinemas concentrados em lugares que só a elite pode frequentar. Opa, tem uma contradição aí, né? Ou é garantido para todo mundo, ou está restrito ao lugar da elite. Como é contraditório, como a gente está apresentando ideias contrárias, a gente entra com essa conjunção adversativa. Bem, vamos lá para o final. Lembrando que eu chamei a atenção disso para vocês no início da aula. Ao fim dos parágrafos, vocês tendem a utilizar conjunções conclusivas. E aqui, a escolhida foi o então. Vamos substituir por portanto e ver se funciona? Fica claro, portanto, que o acesso ao cinema não é um recurso democraticamente pleno no Brasil. Tranquilo, está no mesmo campo semântico. A gente não altera o sentido pela substituição, porque as duas palavrinhas são conjunções conclusivas. Aqui a gente tem, então, o último parágrafo do texto, né? Portanto, fica evidente a importância do cinema para a construção de uma sociedade mais culta e a necessidade de democratização desse recurso. Nesse âmbito, cabe ao Ministério da Educação promover um maior acesso ao conhecimento e ao lazer, por meio da instalação de cinemas públicos nas áreas urbanas mais periféricas, que deverão possuir preços acessíveis à população local, a fim de evitar as situações de alienação e insuficiência intelectual presente nos membros das classes mais baixas. Desse modo, o cidadão brasileiro poderá atingir a condição de plenitude da essência prevista por Aristóteles, destacando-se, logo, das outras espécies animais através do conhecimento e da cultura. Bem, vejam lá. Então, aconteceu exatamente o que eu disse para vocês. Conjunções de caráter conclusivo. Final de cada parágrafo e início do último parágrafo. Então, a gente tem aqui o portanto fazendo essa marcação.
Bom, depois aqui a gente tem o a fim de. No caso do a fim de, não necessariamente a gente está tratando de uma conjunção, mas de um elemento coesivo. Então percebam que aqui, para explicar a finalidade, para entregar a finalidade, a gente tem o a fim de. Ainda que não seja uma conjunção necessariamente, a gente está tratando aqui de um elemento coesivo, de algo que consegue unir dois períodos. Então, eu vou unir, olha, o Ministério da Educação, ele tem que fazer isso. Por quê? Para que ele tem que fazer isso? Ele vai fazer isso a fim de que o resultado seja esse. Então, a gente tem essa união entre os termos aí do texto. Por último, a gente tem o desse modo lá marcado para nós, que poderia, por estar ali no fim do parágrafo, de novo, marcar uma conjunção conclusiva. Então, a gente poderia fazer essa substituição, né? O assim, por exemplo, o cidadão brasileiro poderá atingir a condição de plenitude da essência. É super possível que a gente entre com uma conjunção conclusiva. Bom, pessoal, eu espero que tenha ficado claro para vocês, sobretudo essa ideia aqui, do que é a coesão de uma forma mais genérica, de como ela funciona específica quando a gente trata das conjunções, da importância que tanto a coesão de uma forma mais ampla quanto as conjunções tem dentro do nosso texto. Se ficou qualquer dúvida, que é só deixar um comentário para mim, que eu sempre respondo a vocês. Se vocês tiverem alguma sugestão de conteúdo, é só deixar aqui para mim também. E se você acha que esse conteúdo foi bom para você, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. Além disso, treine todas essas conjunções que eu apresentei aqui para vocês na redação. Redação é teoria e prática, então não adianta só assistir a aula, só fazer a lista e não colocar isso em prática no texto, tá? Tô esperando os textos de vocês. Bom, para quem ainda não conhece o trabalho que eu faço, é só vocês cadastrar no www.julianamoreiraenem.com.br. Lá, você, só com seu e-mail, consegue fazer o cadastro e receber toda semana um tema inédito de redação. Então eu preparo esse tema e mando para você, e você recebe um link também para que você faça o seu texto sobre aquele tema e me envie. Eu não corrijo todos os textos que eu recebo, porque são muitos textos, mas eu seleciono alguns e corrijo em lives. Então eu corrijo ao vivo nas quartas-feiras às 8 da noite aqui no canal do YouTube. Então você está mais que convidado a se cadastrar lá no site, enviar o seu texto, participar comigo aqui das lives às quartas-feiras, tá bom? Um abraço e até a nossa próxima aula.